Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa grande cobertura do Varanda para o glorioso alvinegro praiano. Aliás, o Varanda Futebol Debate amanhã vai fazer uma cobertura espetacular do clássico Sansão, hein? Fica ligadinho que o jogo começa às 18 horas e 15 minutos e a partir das 16 horas e 15 o Varanda já estará ao vivo no pré-jogo direto da Vila Belmiro com imagens da Vila. Você não pode perder nenhum detalhe dessa grande cobertura. Agora, varandeiros, eu quero falar muito hoje sobre o jogador, o atacante Juan Seco, jogador da base do Santos Futebol Clube, que tem chamado a atenção do treinador Fernando Diniz. Quero falar também sobre a renovação do contrato num valor de multa rescisória milionária do jogador, o zagueiro Jair, hein? Olha, vem aí um grande zagueiro sendo formado nas bases do Santos Futebol Clube. E também vamos falar tudo sobre o jogo de amanhã, Santos e São Paulo, Sansão na Vila Belmiro. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Varandeiros, quero falar sobre o jogador atacante Juan Seco. Tá na tela a imagem do Juan? É um jogador que tem chamado muito a atenção nas categorias de base do Santos Futebol Clube. De acordo com o Lucas Musetti, esse é um jogador que não pertence ao Santos Futebol Clube, né? Ele tem o passe vinculado ao Flamengo de Guarulhos e o Santos pode adquirir 70% dos direitos econômicos do Juan por R$700 mil. O alvinegro aguarda, porém, né, e trabalha com a possibilidade de ficar com o centroavante em definitivo. O vínculo do Juan termina em dezembro desse ano. O Juan foi contratado pelo Santos o ano passado, ainda na gestão do José Carlos Pérez, mas só pôde ser inscrito, liberado para jogo esse ano devido à pendência que o Santos tinha no Transferban. O Juan tem sido destaque nos treinamentos do Sub-23 com o Edinho, está muito bem também no Sub-23, o Campeonato Brasileiro Sub-23 nos aspirantes, fez gol na última partida, é um jogador que tem muita presença diária, né? É um jogador alto, ele tem 20 anos de idade e tem 1,89 m de altura, mas tem muito boa mobilidade e tem presença diária. Portanto, o Juan tem chamado bastante atenção e é claro que o Santos está de olho nesse jogador, principalmente porque existe a possibilidade de o Santos perder o jogador Caio Jorge ainda esse ano com uma venda para o futebol europeu. Então o Juan está sendo muito analisado pelo Fernando Diniz e deve ganhar oportunidade a curtíssimo prazo no time profissional. O Juan passou pela base do Sport Figueirense e estava no Flamengo de Guarulhos antes de chegar ao Santos em 2020, né? E ele precisou esperar alguns meses realmente para ser liberado devido ao Transferban. Ele fez 2 gols na vitória de 4-1 sobre o Ceará na última rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tá aí então as informações sobre o jogador Juan Seco. Muita gente me perguntando, Marcão, quem é o Juan Seco, atacante, que está sendo tão falado na base do Santos Futebol Clube? É um belíssimo jogador, né? Para quem viu o jogo Santos e Corinthians no Parque São Jorge, o Santos perdeu do Corinthians 2-1, mas o Juan também se destacou, até pela mobilidade, ele vem buscar a bola, é um bom pivô, mesmo sendo grandalhão, né? 1,89 m, é um jogador muito importante, né? Jogador até certo ponto habilidoso e com grande presença de área, o jogador Juan Seco. Boa sorte para esse garoto, né? Boa sorte para esse garoto, Juan Seco. O Santos precisa realmente de um goleador. A torcida tem pedido, né, um jogador com melhor presença de área. E isso cresce realmente a expectativa caso o Caio Jorge venha a sair do Santos Futebol Clube. Bom, uma outra notícia importante também envolvendo a base do Santos Futebol Clube é sobre a renovação do zagueiro Jair. É isso mesmo, o zagueiro Jair, que hoje disputa, que é titular do Sub-17 do Santos Futebol Clube, tem apenas 16 anos de idade, ele está no Santos há mais de 5 anos, né?
e agora renovou o seu vínculo com o Santos Futebol Clube até 2024. O que chama a atenção é o valor da multa rescisória do Jair, 70 milhões de euros. Uma bagatela de 422 milhões de reais. O Jair disse o seguinte após a renovação: este momento representa a realização de um sonho, não só meu como da minha família. Também, né? Fico muito feliz em ver que batalhamos muito para conquistar esse objetivo. É uma honra assinar meu primeiro contrato profissional com este clube gigante que é o Santos. Minhas expectativas são de honrar o manto sagrado e dar orgulho para a torcida alvinegra. Tá aí as palavras do zagueiro Jair, jogador de 16 anos, que também é muito elogiado na base do Santos. Portanto, o Santos já se antecipa e faz um contrato com o Jair de 3 anos, né? Até 2024, uma multa rescisória de 70 milhões de euros, a bagatela superior a 422 milhões de reais. Tá aí uma notícia importante, né, para o torcedor santista. Ô Marcão, mas o Jair ainda tem 17 anos, mas é importante o Santos se antecipar nas renovações, né? Isso é um trabalho que precisa ser feito com muita qualidade, maestria na base, identificar quais são os jogadores que possuem o maior talento e realmente renovar o contrato, para não chegar numa situação depois de perder o jogador de graça. Formar o jogador e perder ele mais à frente de graça. Meus amigos varandeiros, o Santos joga amanhã, Vila Belmiro, 18 horas e 15 minutos contra o São Paulo. É o famoso clássico Sansão. Os dois times não vivem um grande momento. O Santos tem apenas 4 pontos em 4 partidas, né? O Santos tem 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O São Paulo vive uma situação também ruim nesse começo de temporada no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem apenas 2 pontos ganhos e mesmo sendo o atual campeão paulista, não começou bem o Campeonato Brasileiro. É um jogo, na minha opinião, equilibradíssimo. Eu tenho muita certeza que teremos um jogo amanhã muito bom na Vila Belmiro, né? O Santos, que já jogou uma partida interessante contra o Fluminense na última rodada. O Fluminense, que é um time que exigiu bastante do Santos, principalmente defensivamente, né? Falávamos aqui que era o principal teste do Santos, era o Fluminense até aqui no Campeonato Brasileiro, e agora o Santos enfrenta o São Paulo. O Santos se comportou bem contra o Fluminense, faltou matar o jogo na hora certa, mas o Santos dominou o jogo o tempo todo no Maracanã. Contra o São Paulo, nós teremos um adversário mais uma vez delicadíssimo, complicado. Não é nada fácil pegar o São Paulo, ainda no momento que o São Paulo está mal no Brasileirão e vem com tudo para Vila Belmiro tentar somar pontos diante do Santos. O Santos, que amanhã não terá o jogador Alisson Camacho, será o primeiro homem de meio campo. A dúvida ainda é com o Jean Mota no segundo homem de meio campo, né? O Jean Mota teve uma luxação no tornozelo na derrota contra o Fluminense, saiu no segundo tempo e caso o Jean Mota não jogue, quem é o postulante para essa vaga é o jogador Vinícius Zanocelo, que tem sido muito elogiado pelo treinador Fernando Diniz. O Zanocelo pode ser o 10 ou pode ser o 8 desse time, né? Ele jogou na Ferroviária como segundo homem de meio campo e joga na seleção brasileira de base, né? Jogou com o Jardine também sendo o segundo homem de meio campo. Portanto, pode pintar Vinícius Zanocelo como segundo homem de meio campo e aí o Jean Mota no banco de reservas. Amanhã o Santos terá uma grande partida pela frente. O São Paulo é um adversário de um grande nível e nós teremos realmente um jogo muito bom para ver na Vila Belmiro. Uma pena que não tem público. A Vila Belmiro amanhã mais uma vez sem público, mas o Varanda Futebol Debate vai fazer para você uma cobertura espetacular. O Santos provável para amanhã com o Jean Mota em campo, né? Eu acho que o Jean Mota deve jogar e o Zanocelo no branco, mas o Santos provável para amanhã é John, o Pará deve ser mantido, Luiz Felipe, que está vivendo um bom momento, tá bem o Luiz Felipe, tem jogado bem nas últimas partidas, Luan Pérez voltando, né, do terceiro cartão amarelo da suspensão, e Felipe Jonathan. Acho muito difícil o Diniz colocar o jogador Moraes na esquerda. Felipe Jonathan deve ter nova oportunidade amanhã. No meio-campo, Camacho, tá aí a grande novidade, Jean Mota mantido e Gabriel Pirani.
ou Lucas Braga. Gabriel Pirani ou Lucas Braga, tá mais pro Pirani, o Pirani que fez uma boa partida contra o Fluminense. Do lado direito do ataque, Marinho, do lado esquerdo, o jogador Marcos Guilherme e no comando do ataque, Caio Jorge. Esse é o provável Santos, quase o mesmo que atuou contra o Fluminense. A diferença é o Camacho no lugar do Alisson e o Luan Pérez no lugar do Danilo Boza. É isso, meus amigos, o Santos se preparando para o jogo contra o São Paulo amanhã, o clássico Sansão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera, tchau!